Oi, Leandro, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nancy, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Acho que a gente pode iniciar, que eu tenho os informes, né? Tá bom. Então, tá bom? Uma coisa rápida e passo para você. É, Bem, gente, tem pessoas entrando, acho que ainda pelos inscritos aqui que a gente tem. A Escola do Legislativo, ela trabalha tanto na formação interna, mas também com a promoção cidadã. Então, desde 2017, tem um número grande de pessoas e a gente convida para seguir, para ver aí tanto no Instagram, no nosso site, né? No Instagram, acho que a Ana vai colocar aí, a Ana que secretaria também a escola, junto com a Érica e a Leila. O Instagram é Escola do Legislativo Pírio, o site escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br. Vocês vão encontrar lá toda a programação que nós já tivemos no canal do YouTube. Tudo é gravado, então tem muito material legal que vocês podem ter acesso, porque a ideia é transparência, e que isso fique disponibilizado para a população. E nesse sentido, que também a gente ainda tem uma roda de conversa, quem é uma família põe o dedo aqui, tem outra ainda esse mês, tópicos para inclusão escolar dos estudantes que seguem alimentação vegana, e todas vocês podem vir colocar um tema, a gente avalia numa. Nós temos um conselho, com a participação do professor Josué da Unimep, da Eliane da Exalc. A gente coloca no formato, porque aqui não tem partido, não tem cor, não tem bairro, a gente sempre tenta dar um conceito e trazer temas que interessam, como o de hoje. E aí a gente já vai falando desse tema importantíssimo, palestra Programas de Ciclovias Recreativas, como tecnologias políticas no agenciamento da mobilidade ativa sustentável. E quem está falando para a gente hoje é o Leandro Manficlete Troncoso, Leandro Troncoso. Ele tem a graduação em bacharelado em Educação Física pela UEL, tem mestrado em Ciências de Motricidade na área de Pedagogia da Motricidade Humana pela Unesp, e ele é doutorando em Desenvolvimento Humano e Tecnologias na área de Tecnologias, Corpo e Cultura da Unesp. Então, Leandro, muito obrigado, tema muito oportuno, momento oportuno, tá? Agradecimento aí para você trazer isso para a gente. A condução agora fica por você e silenciosamente a gente está assistindo aqui também. Tá bom? Muito obrigada, Leandro. Vou compartilhar a apresentação que eu realizei. Chega para todos? Sim, estamos vendo. Tá bom. Bom, então, sem maiores apresentações, como a Nancy comentou, o tema da minha apresentação seria Programa de Ciclovias Recreativas com Tecnologias Políticas no Agenciamento da Mobilidade Ativa Sustentável. Inclusive, esse é o nome do projeto de pesquisa que eu estou apresentando ao programa. Sou aluno do programa de doutorado, Desenvolvimento Humano e Tecnologias. Sou bolsista da CAPES. E eu vou procurar expor um pouco sobre esse tema, que é pouco difundido aqui no nosso país, né? Mas de uma importância que eu vejo hoje essencial, dado que vivemos em um contexto da sociedade do automóvel, pode-se dizer. Bom, relacionado ao contexto específico de pesquisa, sou daqui de Piracicaba, sou ciclista urbano desde 2003. Inclusive, essa época ainda eu era atleta de basquetebol no Clube Cristóvão Colombo. E destaque que, por ser ciclista urbano, o meu rendimento atlético físico era, pode-se dizer, superior às pessoas que não tinham essa vivência. Então, mostra que o uso cotidiano da bicicleta, ele otimiza a aptidão física do indivíduo. Então, para além da questão social, também do indivíduo biológico e da sua maquinaria e da otimização. Aí, em 2006, entrei no curso de bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, e eu tive duas experiências, das quais eu viajei de bicicleta de Londrina a Piracicaba, no final do terceiro e no final do quarto ano da faculdade. Eu pedalei 550 quilômetros em 4 dias.
E aí meu tema minha monografia de graduação foi publicada, entreguei ela no final de 2009, e em 2012 eu apresentei o artigo Sentido da Aderência ao Mountain Bike na Relação Ser Humano-Natureza, publicado na revista Aleste, da Associação Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte. E em 2012 e 2013 eu tive uma experiência com o grupo Ciclistas de Maria, para a viagem Jacarezinha Aparecida de Bike. Realizei essa viagem 2 vezes. O grupo Ciclistas de Maria realiza um pedal de 700 quilômetros em 4 dias, pedalando do norte pioneiro, atravessando São Paulo até chegar à estância turística de Aparecida. Eu publiquei no 6º colóquio de pesquisa qualitativa em motricidade humana, no ano 2015. E no começo de 2017, eu entreguei minha dissertação de mestrado, titulada Ciclismo Urbano, Perspectiva de Cicloativistas da cidade de São Paulo. Eu publiquei no ano de 2018, na revista Movimento, da Federal do Rio Grande do Sul, o ciclismo urbano como direito humano à mobilidade ativa na cidade de São Paulo, que basicamente foi o discurso de 4 cicloativistas que estiveram muito próximos da gestão do prefeito anterior da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Em 2009, publiquei o artigo A Promoção da Piscicultura como Política Institucional de Planejamento das Cidades. Entrevistei 6 cicloativistas, inclusive 2 hoje são políticos, um no estado do Paraná é deputado estadual, o Goura Nataraj, que inclusive ele é candidato agora a prefeito de Curitiba, e o do PDT, e entrevistei o Marcelo Esgarbosa, do PT, que é vereador em Porto Alegre. Também publiquei o artigo Sentidos na Promoção da Bicicultura por Docentes Universitários Sul-Americanos. Entrevistei 6 docentes do Sul-América. Publiquei na revista Ibero-Americana Psicologia do Esporte e Exercício. Também publiquei na International Journal Education Research o artigo Bicycling Social Life, Work, Education and Research Bicyclists, cicloativistas sul-americanos que promovem o uso da bicicleta. Também publiquei o artigo A Perspectiva do Ciclismo Urbano como Sentido Político em São Paulo, Brasil, Experiências Laborais na Promoção da Piscicultura, na revista Retos, da Espanha. Também publiquei o artigo Processos Educativos Vivenciados por Cicloativistas na Prática Social Ciclismo Urbano, na revista Motricidades, da Federal de São Carlos. Publiquei no 8º Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana o programa Bicidadania para Ambientes Escolares, que versa sobre a experiência que eu tive na promoção do uso da bicicleta na escola Las Ánimas, na cidade de Valdívia, Chile, e uma experiência do projeto Pedal da Universidade Federal de São Carlos. Também publiquei, nesse ano, Processos Educativos Vivenciados na Prática Social Mecânica de Bicicleta, na revista Retos. Mas o foco dessa apresentação versa sobre o programa Ciclovia do Instituto Distrital de Recreação e Deporte, IDRD, Bogotá, Colômbia, que foi uma entrevista que eu realizei com o Jorge Maurício Martínez. Ele foi coordenador do programa Ciclovia do IDRD, na cidade de Bogotá, durante 10 anos. E só destacando que Bogotá é referência mundial na promoção do uso da bicicleta, onde 7% da população hoje utiliza a bicicleta. Detalhe, a cidade de Bogotá não tem sistema de transporte massivo por trilhos, então é um dado significativo no contexto global. Então, como foi colocado, esse é o resumo da minha tese. Eu vou deixar depois a apresentação para o pessoal da Escola Legislativa para compartilhar conhecimento. Bom, então faço uma breve problematização do que eu estou chamando de agenciamento da mobilidade ativa sustentável. Baseado, acho que a carta mais importante seria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 objetivos, do qual a bicicleta está relacionada com esses 17 objetivos, segundo a Federação Europeia de Ciclistas Urbanos, ECF. Então, mostra a importância da promoção do uso da bicicleta nas grandes e médias cidades, principalmente. Mas também pensando que nós hoje, no ano 2020, penso que desde a década de 80 vivemos numa racionalidade neoliberal, onde a concorrência é o valor maior, e que essa concorrência hoje ele expressa nas cidades pelo transporte motorizado, né? Haja vista a velocidade das relações sociais
pela qual esse bem simbólico gera na vida social urbana, e pensar que há uma relação dessa racionalidade neoliberal entre os gastos de saúde pública e efeitos negativos do sistema de transporte. Haja vista, foi publicado agora pelo IBGE, no qual mostra que 60% da população brasileira está acometida pela obesidade. Isso baseado no IMC, que é acima de 25, entre 25 e 30 ele significa sobrepeso, e de 30 acima é quadro de obesidade crônica. Aí pensando, levando em conta que o IMC ele é um cálculo simples que ele é visualizar, ele é relacionado pela altura, pelo peso ao quadrado. Tá bom. E aí eu estou tentando, na minha tese, relacionar esse campo da saúde ambiental coletiva, que seria a intersecção de trocas econômicas e simbólicas entre os interesses público-privados, da mobilidade urbana e saúde pública. E para mim está muito claro que há dois aspectos essenciais para compreender esse contexto, que seria a velocidade do transporte motorizado, que causa risco à vida humana, e o estacionamento de bens privados em vias públicas, porque o Estado, não está na Constituição que o Estado tem que garantir estacionamento de bem privado em via pública, o que significa que nesse espaço de estacionamento deveria estar passando uma ciclovia. Também pensando na tese da professora Astrid Rodrigues Cortes, da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, que o espaço público, que ela investigou o programa Ciclovia, do qual eu mencionei, ele é um espaço público que é produtor de subjetividades. Então, o espaço público, mais do que um caráter objetivo, ele significa subjetividades, né? E das subjetividades múltiplas, das quais se interrelacionam. Também pensar que a mobilidade ativa sustentável cumpre o papel de promover a convivência viária como forma de cumprimento ético normativo de cidadania. Eu não estou dizendo que o motorista não é cidadão, mas da forma como ele pleiteia o direito de andar com o seu carro, porque ele era pagador de impostos, não se justifica perante o interesse da maioria. Ao contrário da bicicleta, que é uma forma que só tem ganhos energéticos e de equidade, pensando na tese de Ivan Illich. E aí pensar que há uma relação de discurso, há uma disputa discursiva entre a macroeconomia do transporte motorizado hoje, onde podemos situar que a Prefeitura Municipal de Piracicaba arrecada boa parte dos seus impostos com estacionamentos de Zona Azul, por exemplo, ou até mesmo com os impostos dos quais os carros estão emplacados, né? Então isso gera uma receita para o município enorme, e há interesses para que se mantenha essa arrecadação. E, por outro lado, a atuação micropolítica cicloativista, que exige hoje, basicamente, mais infraestrutura cicloviária, o que levou em conta que uma cidade de Piracicaba, que hoje pode-se dizer que tem em torno de entre 1.000 e 1.500 quilômetros de ruas e avenidas, ter 12 quilômetros de ciclovias, principalmente na beira do rio Piracicaba, simboliza aquele aspecto de que, você quer andar de bicicleta? Vá andar de bicicleta na beira do rio. O que significa que no imaginário coletivo, a bicicleta está relacionada a um bem simbólico de lazer, o que dificulta uma discussão racional e um debate público mais amplo. Pensar que esse diagnóstico do presente, não podemos esquecer que há um quadro estrutural de violência simbólica no espaço social do trânsito urbano, levando em conta que os acidentes de trânsito são a terceira principal causa de morte no país, em torno de entre 40 e 45 mil mortes ano, e mais de 300 mil pessoas com acidentes com sequelas. Então, isso é significativo e é simbólico para pensar esse quadro de violência. E pensar o significado do pedalar como modo de vida válido ao bem comum e as formas pragmáticas de políticas públicas. Aí, no caso, eu falo um pouco do programa Ciclovia da cidade de Bogotá, Colômbia. Só, basicamente, eu falo desse programa porque o Instituto Distrital de Recreação e Deporte, ele é separado da Secretaria de Esportes, Secretaria de Deporte e Recreação da cidade de Bogotá. Então, é um instituto público que tem parceria, que é operado muito pela iniciativa privada, mas é público,
que basicamente opera esse programa ciclovia, que leva às ruas todos os domingos e feriados na cidade de Bogotá mais de 1 milhão de pessoas. Então, foi basicamente do que eu conheci na minha experiência que eu tive em 2015 na Colômbia. Esse foi o programa que foi referência mundial e que elevou o status de Bogotá como uma cidade que promove, uma metrópole que promove o uso da bicicleta. E no continente americano. Bom, a esse diagnóstico do presente, eu tento elaborar 3 justificativas, assim. Aí, como o fenômeno da mobilidade ativa sustentável interage entre os campos da mobilidade urbana e da saúde coletiva, caracterizar a formação de ciclovias recreativas em países latino-americanos e analisar a mobilidade ativa sustentável em relação à participação cidadã na política institucional de planejamento das cidades. E aí, nesse conceito, a gente tem que separar entre ciclovia, ciclorruta e caminhos exclusivos para bicicleta. Onde as ciclovias aqui elas são caracterizadas com programas com fechamento parcial temporário de vias públicas para o transporte motorizado, diferente das ciclorotas, e que são caminhos exclusivos para o uso da bicicleta. E aí também, o conceito que eu estou trabalhando na minha tese seria da governamentalidade, porque eu estou entendendo que as ciclovias recreativas é uma forma de racionalidade governamental. Essa governamentalidade, ela se define por um conjunto de instituições, procedimentos, análise e cálculos para exercer controle sobre a população. A economia política é um instrumento técnico usado por uma tendência ocidental de soberania e disciplina, que desenvolveu uma série de aparatos e conhecimentos específicos do governo. Assim como há planejamentos, inúmeros planejamentos para fluidez e velocidade do transporte motorizado, as ciclovias recreativas se caracterizam como um programa um programa de economia política, porque que gera benefícios para a população, tanto do ponto de vista da saúde pública, como para a mobilidade urbana. E aí, segundo Foucault, a governamentalização do Estado é um fenômeno efetivo, devido aos problemas das técnicas governamentais, que se tornaram o único espaço real de luta e das rivalidades políticas, dentro e fora do Estado, definindo em todos os momentos o que é público e o que é privado, em sua sobrevivência e seus limites entendidos a partir das táticas do governo. Então, hoje a tática do governo, vide com a atualização do Código de Trânsito, é a fluidez do transporte motorizado. E, principalmente, uma regra que ficou muito clara foi para os motociclistas, que, inclusive, é como se fosse um tiro no pé, porque é a população hoje que mais sofre com esse quadro de violência simbólica e estrutural. Então, os motociclistas, eles são impostos a uma governamentalização que aumenta em muito o risco de vida do próprio sujeito motociclista. Porque estamos numa lógica neoliberal, e o neoliberalismo opera a partir de uma ideologia de controle econômico, que valoriza o consumo, colocando o mérito do sucesso e peso do fracasso estritamente no indivíduo. Então, o indivíduo é culpado pelo seu sucesso ou fracasso dentro dessa lógica neoliberal. Então, a governamentalidade neoliberal representa uma realidade de intersecção entre poder e técnica. O poder aqui que eu estou conceitualizando é o poder e o lobby da indústria automobilística, inclusive, que agora estão procurando taxar livros, mas concede isenção para a indústria automobilística, o que mostra um poder perverso desse tipo de economia política. Conforme normas legais, a constituição de indivíduos consigo mesmo ao longo do tempo, com a família e com o meio ambiente, produzindo uma subjetividade proclamada a partir da lógica empreendedora. Então, a lógica hoje é do empreendedorismo. Você seja empreendedor do seu próprio negócio, que gera uma economia dinâmica, competitiva e um aspecto aparentemente gratuito. Então, quando a pessoa comete um acidente de trânsito, ela não comete porque ela quer, mas é porque ela é muitas vezes obstinada a operar. Vide do caso das pessoas alcoolizadas que, em seu tempo livre, se encharcam do consumo de álcool, e de pessoas que muitas vezes estão no trânsito, dirigindo com o celular na mão, o que mostra que conectado ao trabalho, o que mostra que há uma lógica perversa da qual o indivíduo é submetido a um estado de pressão e competição. E aí, agora chegando ao tema da ciclovia recreativa, eu não vou ler totalmente aqui, eu deixo para vocês
deixo para vocês lerem depois, vou compartilhar a apresentação, que fala da criação da Rede de Ciclovias Recreativas das Américas. Foi constituída na cidade de Bogotá no ano de 2005, que versa sobre o contexto do porquê foi criada as ciclovias recreativas. Estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Bom, acho que sim. Bom, essa rede de ciclovias recreativas foi constituída, em seu primeiro momento, por 16 organizações, inclusive uma do Brasil, que foi o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Mas eu não tenho conhecimento sobre a ciclovia recreativa no Rio de Janeiro. Só para ter uma noção, não sei se vocês já ouviram falar das ciclofaixas de lazer em São Paulo. É o que mais se aproxima dessa política, mas é conduzido de uma maneira extremamente limitada em São Paulo. Inclusive, agora foi entregue para o Uber. Mas, da forma como é organizada, principalmente em Bogotá, que é referência, não se assemelha em nada, ou muito pouco, do ponto de vista organizacional, do que é do Brasil. Então, aqui eu estou passando alguns slides que mostram todas as organizações que fazem parte da ciclovia recreativa, em torno de 88 organizações. Congressos, desde 2005 já foram organizados 14 congressos, todos em cidades, países hispanohablantes, o que mostra que as ciclovias recreativas aqui no Brasil não têm a sua devida promoção e publicitação, muito porque ainda nós estamos no estágio inicial de requerer ciclovias, requerer espaços exclusivos para bicicletas, porque essa é como estratégia cicloativista no nosso país. Porém, se esquece que a bicicleta, dentro do imaginário coletivo, ela está no plano da recreação e lazer. Inclusive, percebemos aos finais de semana, principalmente na Rua do Porto, um aumento exponencial do uso de bicicletas, diferente da semana que praticamente não se vê ciclistas. Levando em conta que em Piracicaba, em torno de 1% da população utiliza em seus deslocamentos diários o uso da bicicleta, o que mostra que as ciclovias, as ciclofaixas são importantes, porém não é a única forma. E aí por isso que eu apresento o tema da ciclovia recreativa como uma forma de formar novos ciclistas urbanos. E é um pouco do que acontece. Tanto que Bogotá, muitos ciclistas começam a pedalar no programa Ciclovia, porque há uma segurança e há uma comodidade para essas pessoas começarem a pedalar e, com o tempo, adquirirem o hábito de utilizar a bicicleta em seus deslocamentos cotidianos. Fora, por outro lado, que aqui no nosso país como falei anteriormente, há um incentivo do Estado para que as pessoas utilizem a bicicleta. Então, isso é um fator que complexifica a atuação cicloativista, porque o próprio Estado promove o uso do carro. Então, quando se faz propaganda do uso da bicicleta, nada mais do que um merchandising, pode-se dizer, uma propaganda, no fundo, enganosa, da qual ela não tem pé, não encontra realidade, não encontra na realidade sua constituição. Bom, aí falando um pouco da ciclovia bogotana, ela foi criada em 74 com uma organização que foi a organização Procicla, junto com o Departamento Administrativo de Trânsito e Transportes. Foi um evento que chamava Meeting a Favor da Cicla, onde se apresentaram 5.000 pessoas. Em 76, foi a partir dos decretos 566 e 567 da Alcadia de Bogotá, foi destinada a vias para o trânsito exclusivo de ciclovias. Só que esse programa ele só adquire seu devido valor durante as administrações de Antanas Mocos e Henrique Penhallosa, onde o programa Ciclovia ele é transferido da Secretaria de Trânsito, interessada apenas em mover carros, para o Instituto Distrital de Recreação e Deporte. E hoje a ciclovia recreativa em Bogotá é considerado o parque temporal mais grande do mundo. Ela cobria
até 95, menos de 20 quilômetros, principalmente nas áreas ricas. O que acontece hoje no Brasil? As ciclofaixas de lazer, elas compreendem apenas as partes do centro e centro expandido em São Paulo, ou em Campinas, como o Parque Taquaral, ou seja, áreas nobres, onde é utilizada basicamente para essas pessoas que moram no entorno. Mas, depois da administração de Antanas Mocos, ampliou de 20 para 121 quilômetros. E o orçamento para esse programa foi multiplicado 10 vezes. E os participantes cresceram exponencialmente para mais de 1 milhão em média, todos os domingos e feriados. O horário se ampliou das 7 da manhã às 2 da tarde e foi acrescentado os feriados. E foi criado um sistema administrativo, que no caso seriam guardiães da ciclovia, que são pessoas que estão em bicicleta para administrar o fluxo de pessoas. E também milhares de voluntários, principalmente pessoas que, como aqui no Brasil, têm que fazer o serviço obrigatório militar, muitos em Bogotá são destinados para trabalhar na ciclovia como parte disso. E também a presença da polícia, que faz com que ocorra um ambiente seguro. Também foram criadas muitas campanhas publicitárias em diversos meios de comunicação para difundir a ideia e convidar as pessoas para saírem de suas casas aos domingos. E também, junto a isso, foi criado o programa Recreovia, que foi a utilização de parques e espaços públicos ao longo da ciclovia, onde são organizadas atividades aeróbias semelhantes. E o comércio informal foi organizado ao longo da rota, mas fora da rua para melhorar a segurança. Então, nas calçadas, há venda de produtos alimentícios, onde foi feita uma estatística e gera mais de 9 milhões de dólares por ano. Então, há também uma economia onde a prefeitura, o IDRD, ele aluga uma barraquinha para cada pessoa que queira vender seus produtos por $1, e o que faz com que gere uma fonte de emprego para essas pessoas. Também uma instalação de sinalização para o fechamento de vias, a redução da velocidade e o comportamento dessas campanhas. Então, há uma regulação institucional para que o programa seja efetivamente realizado. Também obtiveram-se patrocínios privados para investir em publicidade. Então, a iniciativa privada ela tem a liberdade para participar do programa a partir de regras e normativas públicas, o que mostra que a parceria público-privada é muito bem-vinda nesse contexto. E há também o programa Ciclovia, ele é realizado agora às noites, acho que são às quintas-feiras em Bogotá. E a primeira ciclovia noturna, em 99, contou com mais de 3 milhões de pessoas. O maior encontro, considerado um dos maiores encontros, inclusive pelo Guinness Book. E hoje são 128 quilômetros de ciclovias recreativas, interligando milhares de parques públicos. E com a pandemia do Covid-19, há agora ciclovias temporais. Essas ciclovias elas permanecem ao longo da semana, o que aumenta o número de ciclistas, o que mostra que, mais do que promover o transporte de trilhos, que além de ter um gasto enorme público e onerando a coletividade com mais impostos para a construção dessas estruturas, mostra que soluções de baixo custo e grande efetividade, como o uso da bicicleta e ciclovias temporais, são estratégias originais e que são muito bem-vindas por governantes que compreendem um contexto. Porém, haja em vista que nós somos governados por pessoas que andam de carro, então essas pessoas não compreendem o contexto do uso da bicicleta, cotidiano na bicicleta, porque essa pessoa não anda de carro, não anda de bicicleta. Então ela não tem como ela raciocinar um outro ponto de vista a não ser asfaltar para ter mais fluxo de carros, porque há uma pressão, além da indústria, das pessoas que utilizam carros. Bom, então aqui eu vou elencar, segundo o site das Ciclovias Recreativas, para abrir a discussão, acredito, 8 aspectos seriam técnicos para desenvolver uma ciclovia recreativa. No caso, o primeiro ponto, que pode-se dizer que é o principal, é vontade política, porque realizar a ciclovia recreativa significa tomar decisões que podem inicialmente gerar conflito. E aí eu dou o exemplo hoje, que eu até conversei com a vereadora Nancy, de propor uma ciclovia recreativa no Parque da Rua do Porto. Só que isso precisa, hoje, principalmente no nosso país, que é um país autoritário, haja vista
o grupo político que hoje comanda o governo federal é um país autoritário. Então, as coisas vêm de cima para baixo. Então, realizar uma ciclovia recreativa tem que partir da autoridade máxima do município, no caso, o prefeito. Porque ele vai ter que bancar o conflito, porque vai gerar alguns conflitos, que não inclui só os prefeitos, mas também autoridades de caráter técnico, responsáveis pelo trânsito ou transporte público, cuja disposição para citar o desenvolvimento do programa é essencial, porque esses técnicos da prefeitura, eles que vão planejar como vai ser operado a ciclovia recreativa. Então, a coisa vem de cima para baixo, mas parte da gestão pública criar um ambiente político, um ambiente político agradável para que seja operado a ciclovia recreativa. E com potenciais econômicos, inclusive, como foi referido anteriormente. O segundo ponto envolve a viabilidade técnica do projeto. No caso, destinar quais ruas são tecnicamente viáveis para se fechar, pensando a declividade, o estado do pavimento, presença de lojas e equipamentos que gerem excesso de tráfego nas vias a serem ocupadas. Então, eu estou tentando contextualizar esses aspectos técnicos a partir da proposta de se fazer uma ciclovia recreativa na Rua do Porto. Por quê? Porque eu fico pensando, assim, toda vez, eu imagino que todo piracicabano, no seu tempo de lazer, vai para a Rua do Porto, vai para a beira do rio pensar sobre a vida. E não há justificativa para a pessoa ir de carro para a Rua do Porto. Ela pode muito bem tomar um ônibus, ou ir de bicicleta, ou ir caminhando até a Rua do Porto, para que lá ela possa fazer um passeio tranquilo. Mas o carro está tão arraigado na cultura brasileira que as pessoas precisam sentar no carro e estar em todo momento com o carro. O que gera uma perda econômica, inclusive uma pouca diversificação da economia, porque a economia do transporte motorizado envolve, principalmente hoje, pode-se dizer, o posto de gasolina, o supermercado e a farmácia. Porque, geralmente, grande parte da população obesa e sedentária também gera alguns problemas de saúde. E desses problemas, a farmácia acaba sendo como um sócio dessa pessoa, para se manter esses hábitos, pouco saudáveis, inclusive. Ao contrário da bicicleta e do esforço motriz de utilizar a bicicleta, que gera saúde individual e coletiva também, porque o carro ele gera muito externalidades, inclusive, porque a indústria automobilística não paga a oneração do sistema público de saúde com os acidentes, e também tão pouco paga a poluição do ar, principalmente porque eu, como ciclista, eu quero exigir um ar mais limpo, porque quando eu estou pedalando atrás de um carro e o carro está soltando fumaça tóxica no ar, eu não sou obrigado a compartilhar isso. Então, essa pessoa, teoricamente, ela teria que ser obrigada a ser paga por isso. E aí, no fundo, também, acho que a coisa mais visível hoje é do estacionamento, porque é uma pergunta que ecoa na minha mente, é por que hoje a prefeitura garantiza estacionamento de bens privados em vias públicas. Se alguém tiver uma resposta plausível, a gente realiza um debate sustentável. Um ponto de vista que eu creio é a pressão do comércio. Inclusive, em São Paulo, há um programa promovido pela Ciclocidade, que fala que a bicicleta faz bem ao comércio, diferente da posição conservadora de que ciclovias não fazem bem e diminuem os clientes. Também, voltando para a viabilidade técnica do projeto, determinar as ruas viáveis para se fechar, também tem que pensar no pavimento, a presença de lojas e alternativas viárias para o fluxo de veículos, o transporte coletivo. O que pensando, voltando para o tema da Rua do Porto, como não é um local que concentra grande número de comércios e não concentra grande número de locais que as pessoas precisam deixar de carro, ao contrário, é um espaço simbólico de lazer da cidade, há uma viabilidade de se transformar isso num parque linear, como é a ciclovia em Bogotá. E também pensar nas alternativas para desviar o trânsito durante o dia e horário do evento. Também pensar a viabilidade econômica da ciclovia recreativa, que envolve despesas e investimentos, como a compra de elementos, a contratação de serviços, taxas, pagamento de taxas que irão funcionar na atividade, possuir recursos, como estaduais ou privados, para sustentar a ciclovia recreativa durante o período planejado para sua operação. Então, aqui no caso, é fazer uma promoção da ciclovia recreativa para mostrar que há uma viabilidade econômica, que há sim lucro, que há sim, pode haver lucros com
o trânsito de pessoas e da mobilidade ativa por bicicleta, patins, skate, cadeirantes. Porque pensar esse amplo público que pode ser afetado positivamente por essa política pública. Também, antes de ser aplicada a ciclovia recreativa, deve-se elaborar um projeto técnico, que ele deve ter a aprovação do órgão público responsável pelo fechamento de ruas e avenidas, e aí propor, nesse projeto, deve-se estar incluído circuito proposto para atividade, desvios para os veículos motorizados, uma sinalização temporária na via pública, pessoal pronto com localização e funções, e medidas de mitigação a serem adotadas para garantir que todos os motoristas possam sair e entrar em sua residência, empresa ou outras instalações e programas e campanhas de divulgação. Aí, nesse tópico do projeto técnico, eu dou o exemplo do que aconteceu no Carnaval, durante o Carnaval na Rua do Porto, que foi um projeto muito mal organizado, com aqueles tapumes horríveis. Então, as pessoas fecham e autoriza, por exemplo, o uso de bebida alcoólica. Então, isso não teve uma regulação, não teve um planejamento, o que mostra que, para realizar um evento desse, que há muitas positividades em se realizar, mas ele deve ser planejado por uma equipe técnica para que o programa tenha seus resultados efetivos e que seja encarado pela cidade como uma política pública efetiva de promoção da mobilidade ativa sustentável. Também esse programa deve comprometer outras atividades que planeja realizar iniciativa privada, né? O desenvolvimento de atividades e intervenções culturais na ciclovia recreativa, que torne mais atraente para o usuário, porque pode-se também promover competências esportivas, pode-se promover atividades recreativas. Então, há um amplo, para os profissionais da saúde, é um grande espaço para se promover atividade física individualizada, porque criando-se um espaço, o poder público, a gestão pública, criando um espaço seguro para as pessoas transitarem na via, abre um amplo leque de possibilidades de ampliar o significado das práticas na ciclovia recreativa. E também desenvolver atividades para crianças. Seria uma estratégia interessante. Presença de água, fruta, empréstimo de bicicletas, patins, enfim. Não é só a bicicleta, é muito mais que isso, mas basicamente significa fechar a via pública para o transporte motorizado. E também deve haver um recrutamento e treinamento de pessoal e uma convocação pública para selecionar, treinar, atribuir funções com outras instituições é fundamental, cuja ênfase deve alcançar um compromisso real, seja voluntário ou não. Então, otimizar pessoal, inclusive o trabalho voluntário é muito bem-vindo nesse contexto, mas também não voluntário, que vai ser pago, mas há uma rigorosidade. Vai começar às 7 horas, o palco, porque no fundo é um evento massivo, e a coisa deve estar pronta. E quando as pessoas chegarem, o evento, o palco já deve estar montado, para que as pessoas possam usufruir daquele espaço com segurança e comodidade. Também deve-se pensar a interação com o fluxo do tráfego para a execução responsável e rigorosa, porque um acidente nesse contexto se torna catastrófico para a continuação do programa. Então, é rigoroso no sentido que não pode ter falhas, principalmente no começo, e principalmente uma publicitação para o público em geral, convidando as pessoas para que elas participem do ciclovia recreativa. Isso faça sol, faça chuva. E o pessoal ele deve ter um comprometimento pontual e constante, pois é uma atividade cujo desenvolvimento dura 8 horas, e a responsabilidade pela montagem e desmontagem do circuito e segurança durante a atividade. Também, a aquisição de elementos, fornecimentos e contrato de serviço, com a despesa de serviço que devem ser efetuadas para manutenção da operação de uma ciclovia recreativa, que envolve elementos de segurança, como cone, vedação, fita, sinal de trânsito, uniforme para os funcionários, ter um local para armazenar tudo isso, o frete, gestão de seguros, para que essa pessoa esteja assegurada durante o tempo da atividade, a divulgação do evento,
com folhetos e cartazes. E, por fim, uma campanha de divulgação, que é essencial, principalmente no início, para que as pessoas tomem conhecimento do que está sendo feito. E tanto para convocar os moradores da cidade, como para alertar os motoristas que eles não apareçam de carro no tempo da atividade, porque aquela rua vai ser ocupada para as pessoas. E os desvios que podem ser realizados. E volto a falar da ciclovia da Rua do Porto, possível ciclovia recreativa da Rua do Porto. Como ela é num ponto de interligação, é totalmente viável se planejar uma ciclovia nesse local. Também distribuir folhetos, seja no comércio, em clubes recreativos da cidade, academias de ginástica, mostrando que há um interesse tanto do poder público para que a população e para que a iniciativa privada consiga participar na geração de lucro, mas principalmente do público em geral, para que participe, com cartazes e outdoors, mensagens nas redes sociais e meios de comunicação tradicionais, como rádio, jornais, televisão e aparição na mídia local. E o desenvolvimento e a manutenção da atividade, no primeiro dia assumindo um tempo de montagem o mais longo possível. Então, se começa às 7 e termina às 2, a montagem deve-se começar muito antes das 7 horas, e depois do término, há todo um recolhimento do material para que, pensando em um bom tempo, para que não ocorram erros e não se perca material durante esse processo de gestão. O que, inclusive, ocorre a supervisão constante da equipe com respeito aos tempos e tarefas, mas principalmente pensando que a prioridade é a segurança, para garantir que a ciclovia permaneça efetivamente livre da circulação de veículos motorizados, exceto nos casos inevitáveis dos vizinhos que exigem entrada e saída do automóvel, e haver uma avaliação periódica da atividade. Ou seja, o que mostra que deve-se haver uma gestão, seja tanto da gestão pública como da iniciativa privada, como ocorre na cidade de Santiago, com a empresa Geomas, que é o exemplo de parceria privada, que é o único local que eu conheci de informação dentro dos programas de ciclovias recreativas, que é operado somente pela iniciativa privada, mas que tem uma amplitude muito mais limitada, como em Santiago, a extensão das ciclovias recreativas é em torno de 35 quilômetros, com pouca participação do poder público, haja vista que, atualmente, apesar de ter sido votado o referendo para a nova Constituição no Chile, o Chile é o exemplo no mundo de uma política de Estado mínimo neoliberal, o que mostra que o Estado ele é caracterizado como Estado subsidiário. E por quê? Porque exige uma avaliação periódica da atividade para que os erros se tornem acertos ao longo do tempo. Enfim, e uma coisa importante, que seria, no caso, o desvio de veículos, que envolve a importância, seleção e gestão, porque a rota alternativa que substitua a ciclovia deve atender aos critérios. Não deve deslocar mais de 800 metros se afetar apenas veículos particulares e 500 metros se envolver usuário do transporte público como resultado da ciclovia recreativa. Seria o usuário que ele tenha a sua capacidade de ir e vir com o automóvel garantida, mas apenas em casos excepcionais, e que, por exemplo, o transporte público, uma linha que passa pela Rua do Porto, seja desviada por ruas alternativas. E deve ter capacidade suficiente para ter uma carga equivalente ao fluxo veículo normal, mais o fluxo veicular adicional, que será adicionado à estrada ocupada pela ciclovia recreativa. Ou seja, deve-se criar um fluxo de veículos que não seja uma carga para o fluxo do transporte motorizado. E o encaminhamento precisa ser ativado e gerenciado de duas maneiras. Informar, dar a conhecer, bem como incluir o gráfico do desvio do projeto que eventualmente for utilizado para promover. Colocar sinais de trânsito, que indiquem com clareza qual é o desvio veicular. E esclarece que algumas ciclovias recreativas, por já estarem tão consolidadas, são tão antigas e tão conhecidas e validadas, já não necessitam da sinalização para que os motoristas respeitem. Como o caso de Bogotá, que é o exemplo aqui. Bom, as considerações finais, pode-se dizer que a rede de ciclovias recreativas, ela apoia, através da informação, experiências e aconselhamento a todas as instituições, organizações, entidades e pessoas que
que desenvolvem ou desejam realizar uma ciclovia recreativa na sua cidade, de forma coordenada e colaborativa com as iniciativas existentes. E aí, no caso, uma ciclovia recreativa no Parque da Rua do Porto seria o uso equitativo da via pública, com o potencial lúdico de aplicação do evento ciclovia recreativa, com a possibilidade de diversificar a economia local, entendendo que a Rua do Porto é um local de turismo e um bem simbólico patrimonial para o Piracicabano. E aí pensar a questão da infraestrutura cicloviária em conjunto com o agenciamento da mobilidade ativa, para fomento da cultura de bicicleta no tempo de lazer, para a apreensão do hábito de pedalar, como foi dito. Para se desenvolver a cultura de bicicleta e que aumente o índice do uso cotidiano da bicicleta, deve-se primeiro ter uma propaganda do governo, ou programas, no caso, programas públicos, que ofereçam espaços viáveis para o uso da bicicleta no tempo de lazer. Ou seja, se a realidade hoje mostra que o uso da bicicleta ele é efetivamente realizado pela população no tempo de lazer, nós temos que otimizar esse uso da bicicleta no tempo de lazer para depois pensarmos em infraestrutura cicloviária. Por quê? Porque há um lobby do comércio e do mercado. E as pessoas não vão deixar simplesmente, que se faça uma ciclovia na frente do seu comércio. Por quê? Porque a pessoa que chega naquele comércio hoje chega de carro, muitos, né? E não vai deixar de ter o carro. Ou seja, há uma apropriação do privado pelo público. Porque há uma governamentalidade neoliberal. E a publicidade aqui, ela entra com ferramentas de gerenciamento dos sujeitos, para que se encarreguem de sua própria imagem corporal, aprendendo a se venderem como ativos e saudáveis. E aqui, no caso, é o tema da ecologia aplicada com o uso cotidiano da bicicleta. Porque hoje pode-se dizer que é uma falácia falar de sustentabilidade. Porque eu entendo hoje que a sustentabilidade está muito no discurso econômico relacionada a ganhos e perdas financeiras. E não pensar na ecologia como uma política de Estado. E a ciclovia recreativa aqui, ela a partir do exemplo do programa Ciclovia do Instituto Estadual de Recreação e Deporte da cidade de Bogotá, as categorias analíticas que fazem com que esse programa tenha o seu sucesso envolvem participação cidadã, gestão da política pública e organização institucional, para governar a população, vinculando-a em torno de uma prática saudável, reduzindo assim os custos do Estado em termos da atenção à saúde. Ou seja, é interessante para o Estado, entendendo aqui o município, que se promova a ciclovia recreativa para que as pessoas realizem atividade física nesse tempo. Inclusive, se as pessoas... foi feita uma pesquisa em Bogotá pelo grupo de epidemiologia EPIANDES da Universidade de Los Angeles, onde a média das pessoas no uso da ciclovia recreativa é em torno de 4 a 5 horas, o que nesse tempo já cumpre com o tempo de atividade física semanal, de acordo com o Colégio Americano de Saúde Pública, se eu não me engano, não sei o nome exato. Ou seja, essa ciclovia recreativa é uma política pública viável para que aumentar o tempo da atividade física na população, haja vista o quadro estrutural de sedentarismo da população brasileira. E, por fim, aqui a ciclovia recreativa ocupa o papel de tecnologia política estruturada a partir de uma rede de subjetivações que exercem poder pastoral e um espaço público recreativo que, ao manter ordens disciplinares, sua arte de conduzir a conduta dos indivíduos está situada numa pedagógica que ensina normas de comportamento para serem bons cidadãos. É isso. Muito obrigado. Estou aberto a questionamentos. Obrigada, Leandro. Nancy, a senhora está assistindo ainda? Posso dar andamento? Estou aqui, Ana. Nós vamos ter mais um... Pode conduzir, Ana. Eu estou aqui ouvindo. Pode... Tá certo. Leandro, obrigada, né, pela apresentação. A Aline fez uma pergunta. Ela diz o seguinte: você acredita que este programa é mais efetivo do que a ampliação das ciclofaixas no município, no sentido de incentivar a população a usar mais a bicicleta como meio de transporte no dia a dia? Então, como foi
como foi mencionado anteriormente, eu tenho que, como intelectual específico, eu preciso visualizar o panorama geral. Hoje, não é favorável a implantação o contexto político institucional não é favorável à implantação de infraestrutura cicloviária. Claro que eu desejaria que, se houvesse em Piracicaba, e seria totalmente viável, uma cidade como a nossa, ter pelo menos 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Mas a realidade ela não condiz com essa nossa petição. Então, voltando para o tema de que hoje o uso da bicicleta ele é realizado pela população no tempo de lazer, devemos otimizar o uso da bicicleta nesse tempo de lazer para que mais cidadãos habituados ao uso da bicicleta possam se sentir convidados a começar a andar no dia a dia, para que ocorra uma massa crítica a ponto de exigir mudança dos políticos, porque volta a falar, dos políticos hoje que estão se candidatando em todos os programas, não há uma mínima menção à implantação de ciclovias, ou quando há um caráter populista. Não há um caráter efetivamente prático, não há metas, não há metas efetivas e tempo de aplicação. Inclusive em São Paulo. Em São Paulo, foi uma pressão dos cicloativistas para que as ciclovias fossem efetivadas, mas principalmente em um governo de centro-esquerda. Mas pensar em Piracicaba, que não tem um vereador de um partido de centro-esquerda, como nós, em sã consciência, vamos imaginar que os partidos da direita, principalmente o PSDB ou outros partidos do Centrão, vão pensar o uso da bicicleta e implantação de infraestrutura cicloviária. Então, eu estou sendo pragmático ao pensar que o programa Ciclovia Recreativa hoje é a alternativa mais viável no momento político do qual nós estamos situados. Para que otimizar um espaço como o Parque da Rua do Porto, de que não há necessidade das pessoas chegarem de carro àquele local, se implantar o uso da ciclovia recreativa nesse local, para que aumentar pelo menos o tempo de lazer, o uso da bicicleta pela população, para que em um futuro próximo se organize a população, a sociedade civil, para petições maiores, como, por exemplo, infraestrutura cicloviária, porque a cidade é muito grande e a petição numa ciclovia, numa avenida específica, deve partir do bairro, da comunidade local, mas não é o que vemos hoje. Não é o que vemos hoje na participação cidadã do uso da bicicleta. Não é que eu seja contra a favor, Aline. Eu só estou visualizando o contexto imediato, da forma como pode ser implantado. A Aline fez mais uma pergunta. Você acha que a transferência da responsabilidade de cuidados com as ciclovias da Secretaria de Trânsito para a Secretaria de Turismo seria um ponto positivo? Não só na verdade, a ciclovia recreativa ela não envolve só uma secretaria. Como eu falei, em Bogotá, as secretarias apoiam o Instituto. Então, no caso, teria que aqui em Piracicaba ter a presença da Secretaria de Trânsito, da Secretaria de Esporte e Lazer, da Secretaria de Turismo, da Secretaria da Mulher, por exemplo, porque hoje, dentre a população que usa da bicicleta, dado de São Paulo, 8% dos ciclistas são mulheres. Então, eu gostaria muito que mais mulheres andassem de bicicleta. Mas temos que chegar à realidade. Se já é difícil o uso da bicicleta entre os homens, pensar no contexto machista e patriarcal da nossa sociedade se torna mais complexo o uso da bicicleta em público feminino. Enfim, não é só uma secretaria, tem que haver várias. Mas penso que hoje, da organização institucional da qual ocorre a Secretaria de Piracicaba, e pensando que o Parque da Rua do Porto ele tem uma ligação mais próxima com a Secretaria de Turismo, eu acho que seria mais produtivo no começo a Secretaria de Turismo, mas com o apoio estrito e próximo da Secretaria de Esporte. E a Secretaria de Trânsito, basicamente, para organizar o trânsito da cidade, da região. Enfim, é um programa que envolve a parceria de várias secretarias, para que tenha êxito e que se torne uma política pública de Estado, não apenas de governo, e que se torne um patrimônio, como em Bogotá, que é um patrimônio cultural do cidadão bogotano.
nós temos mais uma pergunta aqui do YouTube. A pessoa pergunta assim: por quais motivos o Brasil está atrasado em relação a outros países no desenvolvimento da bicicleta recreacional e principalmente como meio de transporte? E como os ciclistas podem ajudar na causa? Primeiro ponto seria o lobby da indústria automotiva. Como eu mencionei anteriormente, se o governo agora, em uma crise política, institucional e fiscal, ele dá incentivos incentivos fiscais para a indústria automobilística, mostra que o Estado está cooptado por esses membros da indústria do automóvel. E também porque o nosso país, e principalmente São Paulo, é o berço da indústria automobilística em Latinoamérica. Então, mais do que as pessoas comprarem carros, o Estado tem que subsidiar essa indústria, porque ela é negativa. Por isso que o carro no Brasil é tão caro, porque o Estado tem que cobrar muito imposto dessa indústria. Haja vista em Piracicaba o quanto de incentivo fiscal o prefeito Barjas Negri teve que dar para a Hyundai chegar a Piracicaba. Gerou emprego? Sim, gerou empregos. Mas os incentivos fiscais foram tão grandes que se pensar a médio e longo prazo, eu não sei até que ponto isso é racional do ponto de vista coletivo. E o que os ciclistas podem fazer? Os ciclistas já estão fazendo, mas eu vejo que o movimento cicloativista brasileiro ele está concentrado principalmente nas grandes cidades. Por quê? O conflito e os problemas decorrentes da cultura do automóvel são mais evidentes. Em Piracicaba, como uma cidade grande, ainda não vemos os problemas efetivos dessa cultura do automóvel. Haja vista que, nos últimos 20 anos, o parque automotivo da cidade cresceu de 150 mil para quase 400 mil veículos. Hoje há quase um carro por habitante. Em muitas casas há 2 carros. Aí você me pergunta, há uma justificativa racional para uma casa ter 2 carros? Não, não há uma justificativa racional. Mas, porque nós temos um ótimo sistema de transporte público, invejável, pode-se dizer, não podemos reclamar do nosso transporte público, mas a população, dentro de uma racionalidade liberal e da competência, cada um vai defender o que é seu. E o carro simboliza muito dessa briga por espaço nas vias públicas. Então, ir contra o movimento, quando o movimento cicloativista faz um discurso de mais ciclovias, mais incentivo ao uso da bicicleta, ele vai contra essa racionalidade neoliberal. Porque pensar também que a racionalidade neoliberal não é uma racionalidade, são racionalidades. Umas se impõem às outras. E com o uso da bicicleta, se promove saúde. Isso já é um consenso. As pessoas andar de bicicleta é saúde, mas entre o discurso e a prática, há um distanciamento do qual o poder público deve ser o agente, dado que ele que organiza a coletividade, para que hajam mais alternativas para que o movimento cicloativista possa ser ouvido, como foi ouvido na cidade de São Paulo entre 2000, principalmente a partir de 2014. Mas depois, com a volta da gestão em 2017, principalmente do Dória e do Covas, a primeira alternativa foi acelera São Paulo, como mote de campanha, aumento da velocidade da velocidade de transporte motorizado nas marginais. Isso é uma atitude irracional e não é contraproducente no trânsito viário. Isso já tem estudos, mas por um caráter populista para a reeleição, pensando que a grande maioria tem seu carro e só está preocupada com o seu, dado a lógica da concorrência, o movimento cicloativista acaba estando às margens. Há algumas lutas, principalmente em São Paulo hoje, para que se amplie as ciclovias, mas não é a prioridade da gestão. Então, nós temos que pensar numa gestão pública que esteja, dentre as suas propostas, preocupada com a questão da mobilidade ativa. E que a mobilidade ativa se torne uma política de governo. E que essa política de governo seja efetivada a partir da participação cidadã. Então, quando você fala que há uma transferência da responsabilidade do cidadão, sim, para que o cidadão reivindique ações para que promova o uso da bicicleta. Ao contrário do que hoje muitos bairros promovem para que tenha asfaltamento ali no seu local, o que não deixa de ser uma participação cidadã. Obrigada pelas respostas, Leandro. Tem mais uma pergunta aqui.
Pensando no evento que atenda a toda a população, você acha possível que o evento, além da Rua do Porto, possa acontecer em bairros mais distantes nas mesmas datas? Ou então prever um transporte para as bicicletas racks, em ônibus, por exemplo, para pessoas que moram em bairros distantes poderem participar? Olha, pensando na primeira pergunta, do exemplo de Bogotá. Lá a ciclovia recreativa, ela é interligada. Então, seria totalmente viável aqui em Piracicaba ter o programa de ciclovia recreativa em toda a cidade. Mas penso que a Rua do Porto seria um começo como um projeto piloto para mostrar a efetividade do programa, para que com o tempo haja uma interligação entre a Rua do Porto e bairros mais distantes da cidade, que haja conectores, que as vias tenham conexões para esses bairros mais distantes das cidades. Agora, se falar para mim que prever um transporte para bicicleta em ônibus, eu acho inviável, pensando do ponto de vista pragmático, para as pessoas que moram em bairros distantes. Haja vista a própria estrutura que se tem que criar. Se já é difícil realizar uma pequena ação como essa, de fechamento de vias para o trânsito exclusivo de pessoas, que imaginar vamos ter gastos para bicicleta, para transportar essas bicicletas, porque aí entra na lógica do que acontece hoje com os grupos de ciclistas que pedalam às noites. Essas pessoas, majoritariamente, elas moram em locais distantes da onde elas vão pedalar, ela pega seus carros, vão até próximo da saída das cidades, e desses locais ela deixa os seus carros para depois ela andar de bicicleta. E o que fica a cargo do indivíduo fazer esse transporte. Eu não visualizo um transporte de bicicleta nesse contexto para que as pessoas possam participar. Agora sim, que esse programa, que é uma ótima pergunta, o que gera uma dúvida enorme. Ou seja, o palco é a Rua do Porto? Sim, o palco é a Rua do Porto, mas deve-se criar uma conectividade para que essa ciclovia, para que as pessoas possam chegar até a Rua do Porto. Então, isso, basicamente, deve ser uma requisição, principalmente dos moradores dos bairros, para que a ciclovia recreativa chegue nesse local. Mas, primeiro, como um projeto piloto, comece-se na Rua do Porto para mostrar a efetividade desse programa. Mais uma vez, obrigada pelas respostas. Leandro, acredito que nós podemos encerrar, Nancy, porque não tem mais perguntas. Bem, Leandro, você deu uma aula importantíssima para a gente aqui. Dá vontade, né, de fazer tudo isso no município. Acho que é um olhar bem diferente. Eu gostei muito da hora que você coloca aí a questão da multidisciplinaridade, né, que são vários temas, várias secretarias, as coisas não ficam estanques, né, num tema só. E muito bom que você traga novos conteúdos aí, que a gente tenha. Esse período é um período mais difícil na escola, né? Mas está aí, acho que, o convite para você trazer novas temáticas. Se a gente puder também, acho que conversar particularmente, gostei demais, tá? Então, a gente agradece. E, mais uma vez, as pessoas que estão assistindo, o tema, toda a sua fala de hoje, vai ficar disponível no canal do YouTube. E as pessoas que se inscreveram vão receber um e-mail. Tem um tempo lá, observem, para responder para a gente, para receber também o certificado da escola. Então, muito obrigada, viu, Leandro? Até a próxima, e a gente espera que tenha próximas aí com você aqui na Escola do Legislativo. Muito obrigada. Muito obrigado pelas pessoas que assistiram. Boa tarde a todos.